E gravando. E nosso último assunto, fora o que minha filha vai apresentar para vocês, que não faz parte da disciplina, somente um adicional. Gabriel, é para acreditar mesmo nessa lágrima ou tu mandasse o ícone errado por acidente? Por acidente, né? Mas se vocês fizerem muita questão, eu posso pedir para ela elaborar uma questão para a prova. É análise de grupos de experimentos. Qual é esse cenário? Em que você faz o mesmo experimento mais de uma vez em ambientes diferentes e quer analisar esses dados conjuntamente, incluindo a possibilidade de ver se a resposta aos seus tratamentos é igual em todos os ambientes. Como seria isso? Por exemplo, você lança um experimento avaliando fertilizantes ou inoculantes na zona da mata, no agreste e no sertão, ou em diferentes municípios da zona da mata. Em cada município, você lança o mesmo experimento. Não é uma repetição em cada município. Mas você tem lá 3 repetições em També, 3 repetições em Carpinas, 3 repetições em Vitória. Ok? E cada experimento é um experimento, com os mesmos tratamentos. Tá ok até aqui? Ao analisar cada experimento, você vai poder dizer o que aconteceu em Carpina, em També, em Vitória, separadamente. Beleza. Mas você consegue alocar uma probabilidade estatística dos resultados em Carpina serem diferentes dos resultados em Vitória, analisando cada experimento individualmente? Pode repetir, professor. Pois não. Você fez o mesmo experimento. Eu vou trocar os locais, passar para solos. Você colocou o mesmo experimento separadamente, experimentos completos, não é um fatorial. Tá? Você fez o mesmo experimento no latossolo, no agisolo e no luvisolo. Ok? Fez a análise de cada experimento separado. Disse, no agisolo aconteceu isso, no latossolo aconteceu aquilo, no luvisolo aconteceu aquilo outro. Tranquilo? Você pode falar estatisticamente o comportamento de seus tratamentos nos 3 experimentos diretamente? Colocar chance estatística nisso aí? Não. Quando você pode comparar na língua, no dedo, no outro você pode fazer a comparação, mas não tem chance estatística para isso, correto? A análise de grupo de experimento permite você fazer essa comparação. Você analisar simultaneamente seus tratamentos nos 3 ambientes, nos 3 solos. E, com isso, permite você identificar se existe uma interação tratamento-ambiente. Se os tratamentos respondem da mesma forma em todos os ambientes, agora você pode falar qual é o melhor tratamento em todos os ambientes, no luvisolo, no age e no planta e no lato. Caso contrário, você só pode falar no age é melhor isso e no luve é melhor aquilo. Está fazendo sentido para vocês? E estão entendendo qual é a importância potencial disso aí? Onde é que você tem uma afirmativa mais geral? Avaliando cada experimento separadamente ou avaliando os experimentos conjuntamente?
Conjuntamente. Onde que eu tenho o quê? Se for possível. Uma afirmativa mais geral, mais ampla. Avaliando todos, não? Então, é um caminho extremamente interessante nesses cenários em que nós temos experimentos repetidos. Não é uma coisa muito frequentemente vista em ciência do solo. Mas o pessoal do melhoramento faz isso a 3x4. Porque no melhoramento, você precisa, para recomendar uma variedade, testar em vários ambientes diferentes. Em solos, embora isso seja necessário, termina fazendo. Ano 1 aconteceu isso, ano 2 aconteceu aquilo outro, e não compare estatisticamente ano 1 com ano 2. Ficam coisas separadas. E compara no texto. A diferença do ano 1 para o ano 2 foi provavelmente em função da chuva maior no ano 2 do que no ano 1. A gente vê isso 3x4. Né? Mas perde a oportunidade de dizer que o ano 1 foi diferente do ano 2 ao nível de 5%. Porque não analisou conjuntamente esses dados. Lembra do que a gente discutiu em medição repetida? Que a gente analisa as profundidades diferentes como se fossem coisas completamente diferentes e joga fora a possibilidade da comparação estatística. Nesse cenário que eu estou falando, não seria válido fazer uma medição repetida no tempo. Mesmo sendo ano 1 e ano 2, não seria válido, porque eram experimentos completamente novos. Tá? Se fosse o mesmo experimento, por exemplo, cana, produção no primeiro ano, produção no segundo ano, produção no terceiro ano, no mesmo experimento, aí não é grupo de experimento, é medição repetida. Mas se eu estou fazendo o milho no primeiro ano, o milho no segundo ano, o milho no terceiro ano, não é o mesmo material. É um novo plantio, um novo crescimento inicial, nova formação da população, então não é uma medição repetida. Está fazendo sentido? Então vamos passar para... Agora que eu dei a geral do assunto, vamos passar para o mais pragmático. A grande vantagem é que você fortalece. E muitas revistas internacionais exigem dados de campo repetidos, locais ou anos. Não é porque são chatos. Bem, eles são chatos, mas não é por isso. É porque, quando a produtividade é uma variável muito importante, produtividade agrícola é muito importante, existe um efeito sazonal muito forte. Choveu menos, choveu mais, vai afetar a produção. Então, você falar dados de um único ano, de um único local, as suas afirmativas são válidas para aquele ano, para aquele local, mas não são necessariamente válidas no geral. Por isso que as revistas exigem que você tenha a repetição do experimento, não é somente repetição dentro do experimento. Faz sentido agora? Eu estou fazendo um experimento com irrigação. Já começa a ser uma coisa menos crítica, você vai conseguir garantir, pela irrigação, que eles vão ter a quantidade de água necessária. Então, a mudança de precipitação de chuva de um ano para o outro vai afetar menos, porque você está colocando chuva artificial. Mas um experimento em sequeiro, em que a produtividade agrícola, ou características ligadas à produtividade agrícola, são ponto crítico do experimento, dificilmente você vai conseguir publicar numa revista mais forte com um local ano. Tá? Basicamente, você vai analisar cada experimento separadamente. A mesma coisa de sempre.
sem mudar nada. Quando você termina de fazer a análise, aí vem a próxima etapa. Ou seja, a análise de grupo do experimento é uma camada acima. Não é substituição à análise de cada experimento, é além da análise de cada experimento. Você já analisou cada experimento, você já viu as informações que você tinha individualmente, e agora você vai ver conjuntamente. Para essa análise ser válida, continua a exigir aquela velha e boa, aquela velha e boa homoceidade. Só que cada experimento tem sua variação do acaso. Então, o que é que você avalia? Se a maior variação do acaso é, no máximo, 3 vezes maior do que a menor variação do acaso. Porque foi aquele critério que a gente viu lá atrás, que se for nessa faixa de até 3 vezes maior, dá para considerar como homocedáceo. Tranquilo? E agora você faz a análise exatamente como sempre fez. Se for homocedáceo, a análise vai ser exatamente igual. Só que o seu conjunto de dados, ao invés de ter uma planilha para latossolo, outra planilha para argissolo, outra planilha para luvissolo, vai ter uma planilha, uma planilhona, em que tem uma coluna solo, lato, arge, luve. E vai rodar todo mundo de uma vez só. Só que acrescentando uma fonte de variação solo e a interação tratamento-solo. Está coerente para vocês? Quais seriam os tratamentos? Sim, o tratamento que usar para aquele. Uhum, o tratamento que você estava estudando, a variedade, adubação, estirpe, remineralizador, seja lá o que você estiver estudando. Se fosse um fatorial, do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Se em cada experimento fosse um fatorial. Certo? Basicamente, é uma análise univariada de todos os experimentos juntos, incluindo o fator experimento, solo, ano, lugar, e as interações entre esse fator e os demais fatores. Professor, mas isso não diminuiria meu efeito estatístico, não? Volta um pouquinho, Daniel. Eu perdi do professor para depois eu perdi. Isso não diminuiria meu efeito estatístico, não, porque parece que isso só vai pegar coisas que são muito generalizadas. Primeiro, você já fez a análise inicial antes. Segundo, vamos pensar que você tinha 10 tratamentos, 3 repetições em cada lugar. Tranquilo? Quantos pontos eu tinha? Em cada lugar. Seis pontos? 10 repetições, 10 tratamentos com 3 repetições. Quantos pontos eu tenho? Tá. 30. 30. Se eu fizesse experimento em 30 lugares, em 3 lugares, quantos pontos eu tenho? Não entendi. Eu fiz o mesmo experimento com 30 parcelas, 10 tratamentos e 3 repetições, 3 vezes. Analisei cada um separadamente. Lato, arge, luve. Terminei essa análise. Fiz agora o teste para ver se eu posso fazer o grupo de experimentos. E descobri que posso. Então, vou analisar todo mundo junto agora.
Quantos pontos eu vou ter agora? 90. 90. Porque eu tenho 3 vezes 30. Onde é que eu tenho o maior poder estatístico? Com 3 de 30 cada ou com 1 de 90? De 90. Entendeu agora? E, de quebra, eu posso ver coisa que eu não veria com os 3. Esses 10 tratamentos estão respondendo da mesma forma nos 3 solos? Existe uma interação significativa tratamento solo ou não? Eu não conseguiria saber isso olhando cada um. Mas olhando os 3 ao mesmo tempo, eu consigo ver. Está fazendo sentido? No Não é. caso. Diga. Desculpa. Não, pode continuar, professor. Não, pode falar. Eu só ia perguntar se o solos ele entrava como fator de variação no programa. Sim. Se, por exemplo, como colocam os blocos, né? No caso, ali na análise de variância, teria uma linha para os solos. E outra linha para interação solo-tratamento. Entendi. Então, se a interação não for significativa, eu vou falar na diferença entre os tratamentos no geral e entre os solos no geral. Se a interação for significativa, eu vou mostrar como cada tratamento responde diferentemente entre os solos e como cada solo responde diferentemente entre os tratamentos. Mas isso seria considerado fatorial? Não é um fatorial, mas tem um comportamento próximo ao fatorial. Mas a análise em si, a estrutura, seria como se fosse um fatorial. Testes são de um fatorial. Mas não é um fatorial propriamente dito, porque você não misturou os solos em um experimento só. Para ser um fatorial, você ia ter os solos misturados em um experimento só. Não é? Na casa de vegetação, você consegue fazer isso. Você vai lá, esse pote aqui tem um latossolo, aquele outro pote ali tem um argissolo. Não tem nenhuma dificuldade. Faz o sorteio, fica vizinho, fica um argem no meio do luvissolo e está tudo tranquilo. Mas se você está querendo ver produtividade real, produtividade em campo, você não consegue fazer isso. Você vai usar o solo que tem no lugar que você está fazendo experimento. Ou você vai escolher o lugar para ter o solo que você quer. Certo? Mas se escolher o lugar que tem luvissolo, só vai ter o luvissolo lá. Não vai ter o luvissolo. Não, essa parcela aqui é luvissolo, aquela outra parcela é argissolo. Simplesmente não tem. E às vezes isso é uma informação importante. Não, o comportamento é semelhante no solo arenoso e no solo argiloso. Talvez o que te interessa não seja o tipo de solo, mas seja a granulometria do solo, a textura do solo. Ou numa região seca, numa região mais úmida. Aí cada pesquisa é uma pesquisa, teria que ver o que é que faz sentido. No solo contaminado com rejeito, no solo não contaminado com rejeito de mineração de ferro de Mariana. Professor, dá para fazer em uma climosequência? Repete? Dá para fazer em uma climosequência? Experimentos em cada ponto da queimosequência? Isso. Poderia ser. Certo? Aí, isso aí é experimental, tá? Se você está utilizando uma queimosequência natural e quer ver o que aconteceu lá sem impor um experimento em cima dela, aí já não se aplica mais. Certo? Você está querendo fazer usando uma sequência que é mais comum, uma toposequência.
certo? E vai lá e faz uma amostragem em várias altitudes diferentes, mas fez uma amostragem, não lançou um experimento em cada ponto da altitude, não é grupo de experimento, é amostragem. Mas se você vai lá naquela toposequência e lança um experimento no Cucuruto e em cada ponto, aí grupo de experimento. Não interessa qual é a razão do grupo de experimento. Certo? Eu quero ver técnicas de recuperação de solo de área degradada por vulcanismo, para não ficar na mineração. E eu vou lançar o experimento em áreas que o vulcão atuou, a gente está lá no Havaí, certo? Porque é onde tem mais vulcão, né? E eu quero ver áreas que teve erupção vulcânica há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 150 anos atrás, 200 anos atrás. Quero ver o efeito de um determinado tratamento. E vou e lanço um experimento nos 50, nos 100, nos 150 e nos 200. Cada experimento é isolado, eu faço a análise daquele experimento separadamente, e depois disso, faço a análise conjunta, para ver se esses tratamentos têm o mesmo efeito em todos os pontos dessa série temporal de 4 anos. Tá? Local, idade do solo, tipo de solo, material de origem. Aí, o que é importante para a sua pesquisa, com experimentos separados. Eu vou fazer isso na casa de vetação. Talvez seja melhor fazer um fatorial básico. Porque você consegue trazer e colocar todo mundo junto. Talvez você não consiga. O experimento está tão grande que você não consegue fazer todo ao mesmo tempo, como um fatorial. E aí faz 3 experimentos separados. Ou, por exemplo, uma coisa que é comum de fazer, faz o mesmo experimento com mais de uma espécie de planta diferente. Não faz sentido eu comparar a espécie de planta. Comparar a altura de espécie de planta. Qual é a informação que eu estou tirando disso aqui? Nenhuma. Mas eu posso, por exemplo, padronizar as espécies de planta, a altura. Dividir pela altura média, ou seja, a altura dos milhos dividido pela altura média do milho. Isso vai me dar um número, um ranking. Não é um ranking, vai me dar uma escala. E essa escala faz sentido eu comparar milho com feijão. E eu vou poder dizer que um determinado tratamento aumenta o milho ou o feijão da mesma forma. Embora no milho ele aumente 50 centímetros e no feijão aumente 20 centímetros. Mas o efeito relativo desses 50 e desses 20 é igual. Então, tem vários cenários que fazem sentido a gente utilizar como informação adicional. A análise de grupo de experimento não é ao invés de, é além de. Tranquilo, gente? Mas no caso é uma análise mais geral, assim, né? Que dá para encaixar em diversos tipos de experimentos, né? Para você obter informações ali que sejam pertinentes, né? Exatamente. Desde que você tenha experimentos separados para cada coisa. Para cada ambiente daquele, você tem que ter, seja o que você estiver chamando de ambiente, você tem que ter um experimento separado. Uhum. Certo? Com repetições, com delineamento, com tratamentos, com tudo que você tem direito. E o que não tem direito, você recebe em cheque. Ok? Pode ser útil você utilizar covariáveis. Fertilidade inicial, clima, população de plantas, para reduzir a diferença entre os experimentos,
levando em consideração essas coisas que mudaram de um experimento para o outro, para separar melhor os efeitos. Você generaliza mais, que a gente estava discutindo, não vou ficar aqui muito tempo, não. Mas tem esse último ponto, que é a avaliação da estabilidade dos tratamentos. Isso é uma coisa muito mais importante em melhoramento do que para solos, mas tem um uso potencial muito grande. Qual é o conceito de estabilidade? O que é uma coisa estável? É uma coisa que não muda, que fica mais ou menos constante. Então, se um determinado tratamento tem o mesmo efeito em qualquer ambiente, isso é uma característica boa. Se eu entender ambiente como o conjunto das condições produtivas e o efeito do meu tratamento é mais ou menos fixo, isso me permite avaliar que, independente do cenário daquele ano em particular, eu vou ter um determinado ganho em utilizar aquele tratamento. Então, para o pessoal do melhoramento, isso é uma coisa crítica. Eles querem recomendar uma variedade para o uso comercial, que eles tenham confiança no resultado da variedade. Sempre vai ser produtiva. Eles não querem uma variedade que um ano produz para cacete e no outro ano é uma merda. Porque isso quebra o produtor. O produtor fica sem ter ideia. Eu não posso vender minha safra do ano que vem para comprar o adubo agora, para comprar semente agora. Eu não posso vender uma parte da minha safra do ano que vem, porque eu não sei qual vai ser minha safra no ano que vem, porque cada ano essa porcaria comporta de um jeito diferente. Sabe? Se ele escolher uma variedade estável para produzir, ele não sabe qual vai ser a produção, porque São Pedro pode sacanear com ele. Sabe? Botar um El Niño no cucuruto do produtor aqui no Nordeste, ele vai quebrar a cara com qualquer variedade que seja, porque não vai ter água para produzir. Mas pelo menos essa variedade que é estável vai quebrar menos a cara do que alguém que faltou água e se quebra todo. Então, a análise de estabilidade é uma coisa muito importante que a gente não usa com frequência em solos. Saber se uma variedade é estável ou não. Um determinado tratamento é estável ou não. O pessoal do melhoramento usa isso a 3x4, mas para mim faz um sentido lógico muito grande que meus inoculantes, meus insumos biológicos também tenham um comportamento estável. Tá? Não é uma análise comum, mas é uma análise que, para mim, conceitualmente, faria todo sentido ser muito mais comum do que é hoje. Tem trocentas técnicas diferentes. Se eu olhar qualquer revista que trabalhe com melhoramento, você vai encontrar AME, DESHE, 400 modos diferentes. A mais tradicional e a mais fácil de entender é essa de Ebert e Russell, que é bem novinha. Foi publicada em 66. E ainda é utilizada. Mais velha que eu, literalmente. E ainda é usada. Basicamente é uma regressão linear. A essência dela é que é uma regressão linear, em que o X é o valor médio do ambiente. Ou seja, tira a média de todos os pontos do ambiente. Se o ambiente for bom, todo mundo vai produzir mais, correto? Faz sentido? Se o ambiente for ruim, todo mundo vai produzir menos. Então, faz isso para todos os ambientes e o X da regressão é o ambiente. O Y da regressão é o seu tratamento. É o valor do seu tratamento. E faz uma regressão linear básica. O valor para cada tratamento, com o valor de cada tratamento em cada um dos ambientes. A média de cada tratamento em cada um dos ambientes. Com o X sendo a média geral do ambiente. Se sua variedade for estável, o seu B vai ser mais ou menos 1. Faz sentido? Melhora o ambiente, a variedade melhora
igualmente. O ambiente piora, a variedade piora igualmente. Faz sentido? Se seu B for maior do que 1, quer dizer o quê? Quanto melhor o ambiente, mais essa variedade vai responder. Ou seja, é uma variedade mais adaptada para ambientes mais favoráveis. Variedade, tratamento, eu estou falando variedade, mas vale para qualquer coisa que esteja trabalhando. Faz sentido? Se seu B for menor do que 1, quer dizer o quê? Ela é mais adaptada para ambientes piores. Porque ela é menos alterada pelo ambiente. Ela não vai melhorar muito o seu ambiente for bom, mas também não vai piorar muito o seu ambiente for ruim. Está fazendo sentido para vocês? E acabou, só isso. Essa é a análise de estabilidade de Everett Russell. Trio, é isso. Que é basicamente correlação. Não, regressão. Não é uma correlação? Não, é uma regressão. Porque eu vou criar uma equação para cada variedade, para cada tratamento. Em que o Y é o valor do tratamento no ambiente e o X é a média geral do ambiente. Ah, tá. Eu vou olhar o B da regressão. Uhum. Não é somente se elas estão ligadas, é como estão ligadas. Eu posso ter a mesma correlação com comportamentos diferentes. Sim. Ok? E aqui tem um exemplo que um cara que vocês conhecem publicou. Olha no final da lista que você vai ver quem é. Aliás, você conhece 3 daí. Tá? Isso foi a dissertação de mestrado da primeira autora, com estirpes do segundo autor. Tiago fez o isolamento, terminou sem publicar, e Amanda também não publicou, mas depois a gente pegou os dados e conseguiu publicar. Nesse caso, eram um monte de estirpes testadas em 3 variedades diferentes. Eu considerei as 3 variedades. Nesse caso, a estirpe era o ambiente. Então, estou comparando as 3 variedades de caupi, usando a estirpe como ambiente para a fixação biológica do nitrogênio. E queria ver se essas variedades fixariam mais ou menos com estirpes com potencial de fixar mais ou menos. Tá? Uma variedade que fixe mais nitrogênio com todas as estirpes vai ser mais estável para a resposta à fixação. Tá? E também fiz análise, que eu não mostrei aqui, mas considerando as variedades como ambientes, para ver as estirpes que fixariam mais independente da variedade, se fixariam a mesma coisa, se variedades maiores fixavam melhor, mais, se fixariam mais nas variedades, mais, teria um efeito maior nas variedades que têm um potencial de fixação maior e por aí vai. Isso aí foi publicado já faz um tempinho. Isso aí é um exemplo só. Não é uma coisa que a gente faça com tanta frequência, mas é uma coisa que a gente deveria fazer com mais frequência, na minha opinião. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas? Então, vou repetir meu agradecimento de mais cedo. Obrigado pela excelente discussão no início da aula. Tá? Eu vou pensar cuidadosamente como a gente poderia fazer aquela parte de ter um grupo para o inglês, que não vai ser fechado para você, vai ser aberto para quem quiser participar, para ver se vai ter
se vai deslanchar, porque nós precisamos aumentar a fluência de inglês. Tá? E fluência de inglês só tem um jeito de aumentar, praticando. Então, eu tinha conversado uma vez com o Gabriel, da gente fazer isso em termos de um clube de lazer, livro, Netflix, seja lá o que fosse, mas se vocês acham que vai ser mais interessante com um grupo de trabalho, tranquilo. Alguma coisa que exponha mais vocês a falar em inglês. E não ter vergonha. Não tem razão para ter vergonha. Tranquilo, gente? Então, bom forró. Peraí, Aproveitem. professor, peraí. Como todo mundo já pediu, estarei eu pedindo dessa vez. Se eu poderia aumentar a entrega do trabalho. Qual deles? O último de passar subdividida. Que eu tenho a apresentação do meu projeto de tese na sexta. Certo? Considera aumentar. Muito obrigado. Nada? Dúvidas? Então, daqui a pouco eu aumento. Vou esperar que o YouTube, melhor, que o Google Docs encontre esse material, essas gravações, para passar para o YouTube. E colocar. Então, até... Daniel está apresentando nessa sexta, né? Isso. Qual seria o dia para que ele estava marcado? Até sexta, até dia 26. Certo. Esse é o último já? Sim. É o último. Então, vou jogar ele para o outro domingo. Obrigado, professor. Ou seja, para antes da prova. Lembrando, nós temos a prova teórica daqui a 2 semanas e a prova prática, que não é um conjunto de dados para vocês analisarem, daqui a 3 semanas. Foi isso que a gente acertou, não foi? A maioria das pessoas que votou preferiu começar a prova às 14 e ir até às 19. Certo? Todo mundo confirma isso? Beleza. Então, até segunda-feira que vem. Valeu, até mais. Até mais. Obrigada, João. Professor. Obrigada, professor. Até a próxima. Tchau.